Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre, nessa madrugada, primeiras horas aí de domingão, né, nesse fim de noite já de sábado para o início de manhã de domingo, né. Eu confesso a vocês que realmente ontem, sábado, né, eu fiquei ali esperando o máximo possível para ver se saía realmente alguma atualização do Vasco, seja da parte política, seja do mercado da bola. Por isso eu gravei mais tarde, eu queria ter gravado mais cedo aqui para vocês. Essa semana não coincidiu, quando saiu a informação eu acabei que eu tive problema pessoal. Quando eu estava ligado ali na parada não saiu informação. Então a gente gravando aí essa semana inteira, 1, 2 horas, sempre além do nosso horário, mas aqui estamos, né, para vocês nessa madrugada de domingo, nessa manhã de domingão. Mais uma vez, ótima noite para você que está chegando em casa, bom dia para você que já nos assiste pela manhã, nessa madrugada, tudo de bom para todos nós e que Deus nos abençoe. Já peço para você aí deixar aquele gostei, o joinha, se inscrever também aí embaixo, só clicar no botão, é 0800, e se faça parte também, se torne membro aqui da família Vascaíno desde sempre. Quem que é esse cara que está falando aí? Meu nome é Álvaro Silva, para vocês que ainda não me conhecem. Deixe seu comentário aí, é sempre muito bem-vindo. Essa semana eu vou tirar um dia para passar uns 5 minutinhos aqui, mandando um abraço para vários amigos de vocês aí, meus amigos, né, que estão todo dia aqui no nosso canal, nos dando audiência, nos prestigiando com a sua atenção e também, é claro, com sua opinião. Então deixa a sua opinião, que é muito importante. Então, meus amigos, olha só, a gente vai falar de algumas coisas importantes sobre o jogo treino que o Vasco teve contra o Boa Vista ontem no CT. Vamos falar sobre clássico Vasco da Gama e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, sobre São Januário, melhorias em São Januário, sobre renovação de contrato. Eu vou trazer para vocês aqui uma atualização do departamento médico do Vasco completa, com todos os jogadores aqui que estão atualmente no departamento médico. Situação de Felipe Coutinho especulado lá no futebol mexicano. O Felipe Carregal falando ali, explicando mais um pouco sobre a recuperação judicial do nosso Vasco, Vasco da Gama e Palmeiras, que não vai ser no Rio de Janeiro, entre outros assuntos. Então vamos embora, vem comigo que está começando mais uma edição do nosso Madruga Vasco. É isso aí, galera, tamo junto então, né? Vamos aqui dar início ao nosso vídeo, ao nosso conteúdo, dar continuidade, né? Se tratando aqui de Vasco da Gama e Boa Vista, jogo treino realizado na manhã de ontem, sabadão, do nosso CT Moacir Barbosa. A informação que veio a público é que a equipe titular perdeu por 1-0 para o Nova Iguaçu. Os meninos vieram do banco de reserva para, ufa, salvar a pátria, né? Os reservas salvando a pátria mais uma vez, né? Para a equipe titular do Vasco em outro jogo treino. Os gols do Vasco foram de Juan Esforza e Dimitri Payet, né? Esses jogadores do Vascão entraram aí, foram às redes, né? E ajudaram o Vasco a conseguir essa vitória aí no ufa-ufa do Boa Vista nesse jogo treino. Jogo treino o qual é visando já a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, onde a gente vai enfrentar o Santos aqui no Rio em São Januário. Então o Fábio Carille anteontem veio a público uma matéria dele afirmando, cravando que o elenco do Vasco não precisa se reforçar, de que esse time vai brigar por grandes coisas. Não só nós cobramos o Carille aqui, né, por esse tipo de fala, mas vários outros canais também estão, no mínimo, achando estranho uma fala dessa de um treinador. Porque assim, a gente foi eliminado das semifinais do Carioca, onde a gente não conseguiu efetivamente jogar aquele futebol de alto nível contra o nosso arquirrival, né, mais um número ali entrando para a conta, enfim. Aí vamos jogar esse ano, né, a Sul-Americana, vamos jogar também a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Mas poxa, daí o treinador vir dizer que não precisamos de reforço, é muita confiança nesse elenco, né, jogando aí o moral da tropa, o moral dos jogadores
lá em cima, né? Tipo assim, ó, vocês são os caras, vamos arrebentar esse ano, é Sul-Americana, é Copa do Brasil, é brasileiro, brasileiro é top 7, Copa do Brasil é no mínimo semifinal, Sul-Americana também, né? Jogando todo mundo lá em cima. Tomara que isso aconteça, né? Agora, ele coloca um alvo enorme na própria testa, né? Ó, me cobrem, né? Me cobrem. Mas por outro lado a gente sabe também que o Vasco vai ao mercado, né? Tem a janela agora doméstica aberta, algumas transações aí que melaram, a situação do Bryan Palacios, o Vasco ainda busca jogador, mas não é aquele desespero, né? A gente sentiu isso na semana passada, quando o Marcelo Santana também veio a público, no sorteio ali da Conmebol, ele afirmou que o Vasco tem ali uma prioridade de buscar os jogadores para o setor de ataque, sobretudo ali um homem de área ou mais alguém de velocidade, de acordo com a oportunidade de mercado. Então essa palavra oportunidade de mercado, a gente tem que ficar ligado nela, porque ela se faz muito jus à própria palavra mesmo, literalmente. É aguardar aquela oportunidade, aquele mole que o mercado oferece, né? Aquele jogador que tem qualidade, está num preço bom e está ali flutuando, aí é a hora. Agora, do contrário, pegar mais um jogador aí, qualquer clube da Série A, Série B, para chegar aqui no elenco, mesmo nível dos jogadores que a gente já tem hoje no plantel, que são mais de 34 jogadores hoje no plantel principal do Vasco, é só para você dar aí um cala-boca para a torcida de uma semana, dizer que trouxe um jogador, aí depois aquele jogador começa a não ser relacionado, a torcida cobra a diretoria e a comissão técnica porque o jogador chegou e não vem sendo relacionado. Quando a comissão técnica põe o cara para jogar, todo mundo vê que o cara não tem bola para estar no Vasco. Aí depois de 2, 3 meses, volta a torcida a cobrar a diretoria por contratação para corrigir o elenco, para mandar embora, fazer a famosa barca e trazer jogadores, porque aqueles caras que chegaram não eram nem para ter chegado. Então isso a gente já vê acontecendo no mercado da bola do Vasco nos últimos anos, já várias e várias e várias janelas. A gente já vem vendo isso acontecer, há muitas janelas de transferência já, esse movimento. Então assim, se é para contratar, que contrate direito. Agora, se vai contratar, tem que chegar para ser titular, para brigar por vaga, né? Esse negócio de contratar para... Então o Vasco está esperando, está aguardando. Mas dentro dessas possibilidades todas, o Vasco vem tentando aí encaixar seu time novamente, né? Tentando achar uma linha defensiva ali com o João Vitor. Maurício Lemos parece que deve ganhar a vaga de Lucas Freitas, a gente não sabe qual vai ser. Lucas Oliveira perdeu a vaga mesmo desse time, não vai recuperar a sua vaga. Então tem todas essas questões, né? Na lateral esquerda, o Piton vai evoluir, vai voltar a jogar aquele futebol de aproximação, aquele futebol de pisar na área adversária, ou vai continuar fazendo esse futebol burocrático? O nosso meio campo vai arrochar, vai apertar na marcação, vai ter uma saída de bola inteligente, mais rápida. O nosso ataque vai ser mais objetivo, vai ter variação de jogadas, não só aquela bola nos pontas ou nos laterais para colocar na área para o Verratti. Então tudo isso passa pelas mãos do Carille. E quando o Carille vem a público e fala que o time está tranquilo, que vai brigar, aí complica, porque a gente fica vendo jogo treino contra Macaé, ufa-ufa, jogo treino contra Boa Vista, ufa-ufa, né? Então, o Carille aí, no mínimo, colocando um alvo enorme sobre a sua testa aí, né? Porque a torcida daqui a pouco vai começar a cobrar. O gigante, né, que somos nós, torcedores do Vasco, nós estamos ainda em silêncio, porque o Campeonato Brasileiro ainda vai começar, a Sul-Americana ainda vai começar, a Copa do Brasil vai começar a pegar fogo de agora em diante, da terceira fase em diante, né, que é o mata-mata, começa realmente a esquentar, começa a funilar a competição. Então assim, a hora do vamos ver é vamos botar aí 20 dias. Daqui 20 dias, ou a gente vai estar aqui jogando lá em cima esse elenco, junto com o Fábio Carille, né, elogiando os jogadores, elogiando o esquema tático. Porque o Vasco aí venceu 2 no Brasileiro, ganhou a primeira na Sul-Americana, 3 jogos, 3 vitórias, coisa e tal. Aí, realmente, o torcedor vai começar a enxergar e a dar ouvido para essa fala do Fábio Carille com um copo meio cheio. Agora, se de 3 jogos empata 2 e perde uma, ou empata uma, perde 2, ou então ganha uma, empata outra e perde outra, dependendo de como é o contexto, isso pode complicar para os jogadores, para o Fábio Carille, e a torcida vai cobrar. Vai cobrar. Então assim, o Vasco está buscando se reencontrar desde o ano passado.
Desde quando começou esse ano a temporada, o Campeonato Carioca, aí deu de engrenar ali a equipe principal, não engrenou, entraram outras peças, deu uma outra cara no time, e os jogadores principais, toda vez que vem sendo acionado, vem deixando a desejar. Né? O Payet fez um gol aí no jogo treino, beleza. Eu quero muito ver o Payet ajudando o Vasco efetivamente, fazendo gol contra o Santos. Eu quero muito ver o Payet efetivamente aí desfilando seu bom futebol na Sul-Americana. Né? Eu quero ver aí, por exemplo, o Payet jogando bem contra o Palmeiras no Mané Garrincha, contra o Flamengo na quinta rodada. Daqui a pouco a gente vai falar desses jogos também. Então assim, o Vasco vem buscando se reencontrar, mas a gente já sabe que já tem um limite também desse elenco. Esse elenco ele atinge um nível de qualidade e ali o nível para. O repertório de jogadas, de variações táticas para. A questão é, esse ano a gente tem um novo treinador, já estamos indo aí para quase 4 meses do trabalho dele, que é o próprio Fábio Carille, e temos algumas peças novas, outras peças deixaram o clube e outras peças chegaram. Dentre as peças que chegaram, nomes que são mais que são tidos pela torcida e pela mídia que cobre o dia a dia do Vasco como unanimidade, são, por exemplo, o Tietê, né? E o que chegou agora ali, o rapaz, o Nuno Moreira, me parece ter chegado aí para realmente figurar essa equipe titular na maior parte dos jogos, pelo menos nesse primeiro momento. Aí a gente vai para os outros nomes, o Lloyd Augusto, até agora é o grande ponto de interrogação. O Benjamin Garré tem qualidade, é bom jogador, mas ainda a gente não conseguiu ainda ver efetivamente ele, né, em campo, em ação, para saber se ele vai ser o cara que vai mudar esse ritmo do nosso ataque, do nosso meio campo, ou se é mais um brigando ali. A gente sabe que qualidade para isso o Benjamin Garré tem, não sei como é que vai estar a forma física e psicológica do jogador. Aí, por exemplo, a gente vê que falta chegar a peça para o setor de ataque, a gente vê ali que, por exemplo, o setor de defesa, embora tenham chegado jogadores desde o início da temporada, o Vasco focou na contratação de zagueiros, no plural, né? Chegaram o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira e o próprio Maurício Lemos, e por incrível que pareça, nenhum dos três ainda conseguiu se firmar nessa zaga titular do Vasco. A gente vê hoje o João Vitor, que deles todos a gente aí imaginava que poderia ficar no banco, se consolidando ali do lado direito da zaga, e uma briga maluca pelo lado direito, né? Perdão, pelo lado esquerdo da zaga, que nunca se encaixa. Então a gente vive esse paradigma, né? Vamos ver se o Vasco vai realmente voltar a jogar bola, a performar em alto nível ou não. Agora, a questão é, se voltar a jogar bola agora, voltou na hora certa, né? Como eu já mencionei, é a hora H, é a hora de estreia em Campeonato Brasileiro, estreia em Sul-Americana, daqui a pouco tem terceira fase da Copa do Brasil, né? O melhor momento para o Vasco começar a performar é agora que a temporada efetivamente vai começar para valer, né? É claro, era para ter começado um pouco antes, se a gente tivesse chego na final do Campeonato Carioca. Não chegamos, a vida que segue, agora vamos adiante aí em busca das outras competições. Né? Agora ainda se falando de jogo, tem a questão envolvendo Vasco e Flamengo. Esse jogo, gente, ele não vai acontecer no Rio de Janeiro, viu? Por conta do feriado de Semana Santa, o Maracanã vai estar ocupado com um evento religioso. Então esse jogo não acontecerá no Maracanã. E esse jogo é de mando de campo do Vasco. O Vasco já conversa com o GEP, grupamento especializado em policiamento em estádios, justamente para tentar trazer esse jogo para São Januário. Caso isso não aconteça, Newton Santos e a Arena Manaus são também vistos com bons olhos pela diretoria do Vasco, para o Vasco estar mandando esse jogo contra o Flamengo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que foi uma fala muito contundente do Pedrinho, agora 15 dias atrás no Campeonato Carioca, depois de todo aquele imbróglio envolvendo o mando de campo contra o próprio Flamengo, do primeiro jogo, joga no Engenhão, não joga no Maracanã, não joga, aquele negócio todo. E aí o Pedrinho veio a público e falou, olha, por mim o Vasco jogava esse jogo contra o Flamengo em São Januário, a gente não jogou porque já havia um acordo assinado já pelos clubes e a FERJ desde o início, e o GEP também, mas para o Campeonato Brasileiro, o meu desejo é que o Vasco jogue os clássicos, inclusive contra o Flamengo, em São Januário. Então isso já é um desejo da diretoria do Vasco, não de agora, mas lá do Campeonato Carioca, o Pedrinho já tinha externado essa situação. Sendo assim, então o Vasco agora se movimenta nos bastidores, o Vasco já abriu conversas
com o grupamento especializado em policiamentos em estádios aqui do Rio de Janeiro, o GEP, para tentar chegar num acordo, né, numa logística ideal para todo mundo, para que se realize esse clássico em São Januário. Vasco da Gama e Flamengo pela 5ª rodada do Brasileirão. Lembrando, se isso não acontecer por algum motivo, né, seguem ali como uma segunda opção de luxo, né, é a Arena Mané Garrincha, lá em Brasília, ou também a Arena Manaus, lá na Amazônia, né? Fica então o registro para vocês. Já que eu acabei de falar para vocês aqui de jogo, de mando de campo, né, e Mané Garrincha, o outro jogo também, que é Vasco e Palmeiras, né, esse jogo aí pelo Campeonato Brasileiro também nas rodadas iniciais, a princípio seria no Rio de Janeiro, mas a diretoria do Vasco vendeu o mando de campo e esse jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras vai acontecer lá em Brasília, no Mané Garrincha, isso mesmo. Aí alguns falam assim, mas o Pedrinho ano passado criticou a 777 por eles terem vendido o mando de campo e agora está vendendo também. A questão é que o Pedrinho criticou, não estou passando um pano para ele aqui não, mas é a realidade. O nosso presidente criticou, foi uma prática da 777 vender muito antes, já ter celebrado muito antes ali aquele contrato, para bem depois, sabendo que já ia cair na gestão do presidente Pedrinho. Foi isso que ele criticou. Agora, não é crime, não é errado você vender o mando de campo, até porque a gente tomou conhecimento no fim da noite de ontem de que o Vasco vai aí receber pelo menos o dobro do que vinha recebendo até o ano passado com venda de mando de campo, viu? Se antes um jogo como esse, Vasco da Gama e Palmeiras, no ano passado, teria sido vendido pela 777, pela SAF do Vasco, por algo em torno, ou um pouco menos, ou um pouco a mais de R$1 milhão, agora o Vasco fechando aí esse acordo para pelo menos o dobro do valor, ou seja, o Vasco aí deve garantir uns R$2 milhões com essa venda de mando de campo para jogar em Brasília. Lembrando que o Vasco atuando em São Januário, a gente tem o aspecto casa, o fator técnico, né, 17, 18 mil torcedores, e sempre aquele borderô ali de 800 mil a R$1 milhão, não passa muito disso. Então jogando lá em Brasília, a gente vai ter o dobro, né, da renda nesse jogo contra a equipe do Palmeiras, tá, meus amigos? Aí ainda se falando de São Januário, né, o nosso estádio está passando por umas melhorias na parte de iluminação, né? O Vasco atendendo algumas exigências da Conmebol, trocou ali alguns refletores de São Januário, fez até mesmo alguns testes nas luzes no início da noite de sábado no Rio, né, testando ali as luzes. A informação que a gente tem é que São Januário vai ter um sistema de automação para a parte de iluminação e de som, e também haverá ali show de luzes, né, com esse novo sistema que está sendo instalado e implementado em São Januário pela exigência da Conmebol para que o nosso estádio receba jogos da Sul-Americana. Então, além de termos aí um gramado e as arquibancadas mais bem iluminados para uma partida de mais qualidade, teremos também então um sistema de automação com direito até mesmo a show de luzes, tá, meus amigos? Fica então o registro para vocês. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre jogadores que estão aí buscando uma renovação de contrato com o Vasco e vice-versa. A situação do Ryan está muito bem encaminhada, já trocaram os documentos, né? Tá só faltando mesmo ali sacramentar a assinatura para que seja anunciado nessa semana que vem a renovação do menino Ryan por mais 2 anos para jogar com a camisa do Vasco. O goleiro Léo Jardim, ele está negociando com o clube, muito perto de acertar ali, ajustando alguns detalhes, muito perto também de renovar o contrato com o nosso Vasco. E aí a gente tomou conhecimento de que o Puma Rodrigues, o Jair e o Paulinho Paula estão também negociando com o Vasco, e as tratativas avançaram, tá? As tratativas vêm avançando aí conforme os dias vão passando, e o Vasco também vai encaminhando uma outra renovação de contrato com esses 3 jogadores. Puma Rodrigues, lateral direito, o Jair, meio campista, e Paulinho Paula também meio campista. Agora eu quero atualizar vocês em relação aí ao mercado da bola. Felipe Coutinho teria sido procurado um tempo atrás pelo Monterrey do México, tá? Mas o jogador prefere
continuar jogando aqui no Rio de Janeiro com a camisa do Vasco, uma vez que o que motivou ele a voltar para o futebol brasileiro foi a possibilidade de voltar a jogar com a camisa do seu time de coração, que todos nós sabemos que é o nosso Vasco, né? Como por exemplo também é o caso do Neymar no Santos, né? O Neymar só voltou para o Santos porque ele é muito Santos, né? Porque senão ele teria proposta para jogar aí praticamente no mundo inteiro onde ele quisesse. E o Coutinho é a mesma coisa, mas os mexicanos ali lá do Monterrey demonstraram interesse na contratação do Felipe Coutinho. Vamos ficar ligado nisso, viu? Vamos ficar ligado porque o mundo do futebol as coisas são rápidas, as coisas mudam muito rápido. O Coutinho pode, por exemplo, fazer aí 2 meses maravilhosos com a camisa do Vasco, né? E pintar proposta muito boa para ele para fora. Ou como ele pode também não jogar nada, né, e o Vasco não liberar ele agora e depois, como se diz, acabar tendo aquele arrependimento. Só que no caso do Coutinho, né, é diferente de outros jogadores que a gente vê o Vasco ou outros times apostando por aí no futebol brasileiro afora. A diferença é que o Coutinho a gente sabe que ele tem qualidade, ele tem lenha para queimar, ele tem futebol. A grande incógnita, né, a maior pergunta, o grande ponto de interrogação envolvendo esse jogador é a parte física, é saber se ele vai realmente pegar aquele ritmo de jogo, se ele vai entrar ali na hora que a temporada esquenta efetivamente, se ele vai estar ali na ponta dos cascos, né, se ele vai conseguir performar 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 jogos em alto nível. É claro que tem o desgaste, tem o cansaço, mas do jeito que está hoje está difícil. Ele joga um jogo bem, 3 jogos mais ou menos e 3 jogos mal. Está mais ou menos nesse ritmo, né? Então vamos torcer para o nosso Coutinho, né, ficar aí alcançar, melhor dizendo, a sua melhor forma, para que ele permaneça também no nosso Vasco. Porque também, como eu já falei, não adianta ele ficar no Vasco, não jogar bola para isso. Também não adianta ele sair do Vasco e arrebentar em outro time, né? Vamos ficar ligados nessa situação. Quero atualizar vocês agora sobre o departamento médico do nosso clube, tá? O Vasco divulgou aí através de sua rede social essa atualização. O Tietê, na semana que vem agora, já vai aí fazer parte de treinamentos com o grupo, já está ali já iniciando a transição então de trabalhos para começar a treinar com o grupo nessa semana que vem. O Guilherme Estrela já está fazendo a transição e também fortalecimento muscular. Nosso menino Guilherme Estrela vem alternando, fazendo os treinos alternados. O Adson vem treinando junto com o elenco e vem aí ganhando forma, né, ganhando mais força física, aprimorando a parte física. Já vem evoluindo muito. O David vem evoluindo no seu quadro, né, mas ele ainda segue fora de treinamento com os outros jogadores. Ele tem um trabalho diferente. O Felipe Coutinho está fazendo a sua reabilitação muscular. A tendência é que ele volte no início dessa semana a treinar com o grupo. E o goleiro Léo Jardim, que sentiu dores do joelho esquerdo, deve voltar a treinar também nessa semana, né? Que foi apenas dores ali, o Vasco apenas medicou ele ali, coisa e tal, para ele dar aquela seguradinha, mas ele deve voltar já agora aos treinamentos no início da semana. Tá, gente? Então, essas são as situações. Aí tem o Alex Teixeira, que foi diagnosticado com conjuntivite. Ele foi medicado pelos médicos do Vasco e passa em casa de repouso, né, seguindo a prescrição médica. Então temos aí no departamento médico o Tietê, o Estrela, o Adson, o David, o Coutinho, o Léo Jardim e o Alex Teixeira. Temos 6 jogadores se recuperando. A expectativa é que Alex Teixeira e Léo Jardim e Coutinho voltem mais rápido, depois a volta de Tietê e Adson, né? E mais pro final aí a do menino Estrela e do atacante David, tá? Então fica o registro para vocês da nossa atualização do departamento médico. Agora eu quero falar com vocês um pouco aqui sobre a recuperação judicial. O VP jurídico, o vice-presidente jurídico do nosso Vasco, Felipe Carregal, falou sobre essa situação. Quero colocar para vocês então o trecho dele falando sobre isso, e a gente volta para dar continuidade falando sobre a recuperação judicial. O esforço da diretoria da Vasco SAF e do CRVG no sentido de se buscar uma solução para um problema tão gigantesco que é a dívida do clube. E a gente iniciou essa estruturação através com medidas internas, tá? Mas para fora, o que chamou mais atenção foram as mediações, tá? E essas mediações elas foram muito bem sucedidas,
Tá? Para você ter ideia, a gente vai iniciamos agora a fase judicial da reestruturação, que é a recuperação, e a gente já inicia essa fase com a adesão da grande maioria dos credores da classe 1, que é justamente a classe trabalhista, que é uma classe delicada e importantíssima no RJ. Tá? E qual é o impacto disso? Isso traz credibilidade, isso traz agilidade. Tá? Para você ter ideia, os próprios credores que participaram dessas mediações, eles reconheceram isso. Muitos deles chegaram nessas sessões de mediação e falavam que, olha, é a primeira vez que eu vejo o Vasco tomando uma atitude efetiva, direta, para pagar o que me deve. Então isso resgata uma credibilidade. Porque é aquela história, olha, eu te devo, tô te devendo, mas assim, não tô nem aí se eu vou te pagar hoje, amanhã, daqui a 20 anos. Agora não. Agora o Vasco está dizendo que, olha, eu devo, a minha situação é delicadíssima, eu quero te pagar, vamos fazer um acordo. E de uma forma geral ajuda esse processo de recuperação judicial? Acelera de alguma forma? Exatamente. A gente já entra nessa fase judicial da estruturação com uma classe, com a adesão de uma classe ao plano. Importante. Isso me dá agilidade, baixa a temperatura da RJ, é menos uma classe para ficar se negociando. Essa negociação já foi feita previamente. Isso traz agilidade, isso reduz tempo. Então a juíza reconhece o esforço que foi feito e foi um esforço que contou, como eu disse, um trabalho brilhante da diretoria da Vasco SAF, dos nossos assessores externos. A gente contratou não só uma assessoria financeira, como escritórios especializados em reestruturação. Tá? Então o resultado foi, sim, muito bem sucedido. Isso é reconhecido pela decisão que defere o pedido de recuperação judicial. É isso aí, né, gente? Vocês viram, então, o Carregal falando aí sobre essa situação. Ele tocou num ponto muito interessante, né, que os credores elogiaram o Vasco, né, vários credores classe A, que são aqueles que têm prioridade para receber, que não são aqueles credores CNPJ, as coisas e tal. Muitas das vezes pessoas físicas mesmo, mas que têm uma necessidade mais urgente para receber valores do Vasco. Chegaram e falaram, olha, parabéns, é a primeira vez na história que a gente vê alguma gestão do Vasco nos procurando, organizando efetivamente a coisa, a casa, e com vontade de pagar, com vontade de sair da inadimplência, né? Então o Carregal falou que isso foi visto com muito bons olhos, né, pelos próprios credores do Vasco, essa recuperação judicial, né? Então assim, se as pessoas que vão receber do Vasco estão vendo com bons olhos a recuperação judicial porque entendem que o Vasco vai pagá-los, como é que quem vai investir no Vasco vai ver com maus olhos, né? Porque se a justiça está dizendo que é bom, se os credores estão falando que é bom, se o Vasco está falando que vai ser bom, porque vai pagar as dívidas para esses credores e a gente vai ficar aí, como se diz, né, com o nome limpo na praça. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai ficar. Como que isso não é bom, até mesmo para o investidor que chega amanhã ou depois para comprar a SAF do Vasco ou para poder ser um parceiro comercial do nosso clube? Claro que é bom, você vai pegar um produto, uma marca gigante como a nossa marca, mas com a dívida equacionada, você podendo injetar dinheiro no clube, não só para pagar passivos lá de trás, dívidas atrasadíssimas, antiguíssimas, não. Você pode colocar dinheiro no clube para investir na pasta de futebol, para trazer jogador, para trazer infraestrutura, tecnologia, profissionais de gabarito, entre várias outras situações positivas, onde você não fica amarrado, atrelado a uma dívida que você não consegue efetivamente pagar ela, porque da forma que estava atualmente, o Vasco estava enxugando gelo, pagando juro sobre juro, pagando o RCE. No final das contas, o Vasco pagava, exemplo, tá? A cada 10 moedas, né, vamos botar aí 6, 7, 8 eram para juros sobre juros e RCE, e 1, 2, 3 no máximo era para ir tentando diminuir o valor da dívida, que era gigante. E aí, se tratando de futebol, tudo que você vai fazer é papo de milhões, né? Então, desse jeito o Vasco só ia aumentar a dívida. A gente viu o que aconteceu com menos de 3 anos da SAF do Vasco sendo constituída, a nossa dívida praticamente dobrando. Então, por isso, a recuperação judicial é bastante importante para o nosso clube, né? Agora a gente torcer para que dê tudo certo, né? Agora o Vasco já entrando na fase final aí, da parte jurídica mesmo, da própria recuperação judicial, para depois, né, a próxima fase depois disso é começar a executar, é começar a seguir o contrato ali que está sob júdice, né, e a começar a pagar, né, quando fazemos depósitos ali
conforme acordado e assinado em contrato mediante, né, a justiça. Por isso que o nome se chama recuperação judicial, porque a justiça faz parte de todo o trâmite ali, tudo passa primeiro pela justiça para depois chegar nos credores, né, gente? Então, assim, Vasco buscando aí caminhar, né? A gente viu ontem aí mais um capítulo, né, da situação da 777 e da nossa SAF, aquela questão envolvendo o Mark Shapiro, né, ele que agora foi apresentado pela 777 como a pessoa que responde pela empresa, né, só que todos nós sabemos que ele não é o dono da 777, né, eu até falei ontem, ironicamente, né, que então ele que responde pela 777 Carioca e tal, hoje, né, pela justiça, é o Mark Shapiro, apontado pelo conglomerado 777 para responder pelo grupo, né, mas na verdade a gente sabe que quando a SAF do Vasco foi constituída e a Vasco SAF foi vendida ali os seus 70% para a 777, o Mark Shapiro não era, pelo menos de conhecimento público, o dono da 777, né? Então é uma bagunça, é um balaio de gato essa situação, né? Vira ganhando cada vez mais contornos aí, a 777 acelerando a justiça para que essa liminar seja julgada logo, o Vasco cobrando a justiça para que prove, né, para que seja comprovada as documentações envolvendo Mark Shapiro e o grupo 777, e o Vasco aí entendendo que isso aí é mais um sinal da 777 de contradição, né, porque eles afirmam que lá atrás quem assinou foi o Steve Pasco, né, mas aí já tem aquela questão que o Joshua Wander falou que naquela época, uma conversa que foi grampeada, que o Joshua Wander falou que ele não assinava nenhum cheque sem a permissão da ECAP, né? Porque a 777 já fazia muito tempo que devia demais para a ECAP, e era a ECAP, vamos dizer assim, que mandava por trás dos bastidores. Então o Pasco, teoricamente, ele já pode ter assinado a SAF do Vasco, teoricamente, sem poder ter assinado como responsável da 777. Então virou uma salada. Aí agora eles tinham que colocar alguém lá como representante. Na justiça o prazo tinha acabado, eles colocaram lá o Mark Shapiro como a pessoa que responde pelo conglomerado. Então assim, virou uma salada. A gente observa que é um laranjal, né? É um laranjal, né? Um monte de laranja, né? Pegaram a visão, né? É um monte de laranja nessa história aí. Eu quero saber o seguinte: quem é que é o agricultor desse laranjal aí? Quem é o dono desse laranjal? Porque a laranja, ela fica ali em evidência. Ela cai, ela vai para o caminhão e coisa e tal. Ela está ali em evidência. Agora eu quero saber quem é que está tomando suco dessa laranja aí. Porque cada hora é um nome diferente que aparece assinando pela 777. Né? É por isso que o Vasco também quer saber quem é o grupo 777, o que é esse conglomerado e como que eles adquiriram a SAF do Vasco, quem adquiriu a SAF do Vasco. É o grande ponto de interrogação. Então isso ganhou mais um contorno também, mais um capítulo aí nesses últimos dias. Então, meus amigos, basicamente é isso que nós tínhamos para trazer para vocês, para falar do nosso Vasco. Falamos bastante de campo e bola, de departamento médico, né, de projeção para as próximas competições, jogo-treino. Falamos também sobre renovação de contrato, sobre São Januário, mando de campo, entre outros assuntos. Não tinha muita coisa para trazer para vocês, eu trabalho com a sinceridade aqui. Então eu estou ficando por aqui, a gente se vê na noite de domingo, desse domingão a gente se vê, a gente se fala sobre o nosso Vasco. Um abraço para cada um de vocês, que Deus nos abençoe e valeu, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!